E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje será mais uma análise. E a análise de hoje vai ser a análise do Dan, que mandou R$ 100 e mandou a seguinte mensagem: jogar o jogo e o link para a página do jogo dele, certo? Lembrando que a partir de agora a gente tem a fila prioritária, onde quem doa a partir de R$ 100 pula na frente, certo? Então, basicamente vai funcionar 2 jogos da fila prioritária e um jogo da fila normal. Por enquanto, não tem nenhum outro jogo da fila prioritária, tá? Então, se alguém doar aí nos próximos dias, a partir de R$ 100, o jogo da semana que vem vai ser o da fila prioritária. Então, vão ter esse jogo e mais um outro, se alguém doar, e aí, de qualquer forma, no próximo, né, depois de 2 semanas, aí a gente vai ter um da fila normal, vai ser 2-1, beleza? E o Dan, ele já mandou aqui, né, o primeiro, mas enfim, vocês sabem quem é esse Dan aqui, que mandou o primeiro donate da fila prioritária? Pois é, meus amigos, é o Dan da Encant Games. E eu troquei uma ideia com ele no Discord, né? Então ele mandou esse donate aqui com poucas palavras, mas eu já tinha conversado com ele. Ele pediu para eu analisar a página e o jogo. E vamos começar aqui analisando o nome, né? E eu já tenho a primeira crítica aqui para fazer do nome, que é o seguinte: o nome do jogo é Carnival Survivors, porém tem esse The Parade aqui, e aqui não tem na logo. Na thumb aqui, a logo só tem Carnival Survivors, certo? Então, eu acho que seria interessante colocar esse The Parade como subtítulo, tipo, Carnival Survivors, dois pontos, The Parade. Que aí meio que encaixaria aqui com a thumb, saca? Mas vamos dar uma pesquisada aqui no Google. Na verdade, a gente procurando só por Carnival Survivors, ele já aparece o jogo dele, né? E tem aqui o site deles mesmo e tal. Tudo tá referenciando o jogo deles. Então, talvez esse The Parade aqui, ele seja desnecessário, tá ligado? Tipo, é bom a gente ter um subtítulo quando o nosso jogo, né? Porque o título do nosso jogo, ele é o identificador do nosso jogo. Então a gente quer colocar um título aqui que não tenha nenhum outro produto ou nada que seja associado ao nosso título. A gente quer que a pessoa bata o olho no nome e lembre do nosso jogo. E aí, muitas das vezes não dá para fazer isso, né? Já existe alguma coisa ali associada. Aí você pode colocar um subtítulo que não tem erro, né? Mas como o Carnival Survivors já estava funcionando, eu acho que seria o suficiente. Não vejo necessidade desse The Parade, a não ser que tenha algum jogo aqui na Steam relacionado. Vamos dar uma olhada? Já é o dele que aparece. E aí a gente já dá uma olhada aqui na thumb. Mas antes da gente olhar essa miniatura, vamos dar uma olhada nessa thumb aqui. Eu não gostei dessa thumb também. A arte aqui, como vocês podem ver, ela tá muito bonita, tá muito bem feita, tá? Quais que são os meus contrapontos? Aqui, geralmente o que eu gosto de fazer é uma divisão metade metade, onde a gente tem personagens e logo. Aqui ele fez uma divisão um pouco dos dois, né? Porque ou a gente faz tipo metade metade, esquerda e direita, ou cima e baixo, tá ligado? Ou você põe a logo sobrepondo um pouco o personagem ali. A logo em si ficou bonita, tá? Ela não é só uma fonte seca, ela tem estilo, ela é muito boa. Porém, eu acho que ela está um pouco pequena. Mas a minha maior crítica aqui não é com a logo da thumb em si, mas com os personagens, cara. Aqui na página do jogo dele, a gente consegue até que ver bem. Mas imagina essa thumb aqui numa lista com vários outros jogos, com várias outras thumbs. Os personagens eles são pequenos demais. Eles não ganham destaque, tá? Então, o que eu sugeriria fazer? Inclusive, essa é uma parada que eu acho que eu ainda não tinha falado aqui. Sempre, mano, sempre tem alguma coisa a mais a comentar, né? Então, vamos lá. Eu gosto de fazer uma divisão com um ou dois personagens e a logo aqui. E pode ser, tipo, esquerda e direita ou tanto faz. Porém, quando a gente tem mais personagens, é interessante a gente fazer cima e baixo, né? Então você poderia tipo colocar aqui, ó, 4 personagens aqui e a logo sobrepondo os personagens assim. E aí, cara,
Ou poderia pegar um personagem ou dois, né? E botar à esquerda e direita aqui. No geral, tem personagem demais aqui, cara. Eu não vejo necessidade de mostrar todos eles na thumb, né? Por mais que os personagens sejam bonitos e tal, eles estão pequenos demais para ganhar destaque. Essa aqui é a minha maior crítica. O background tá bom, ele não chama atenção o suficiente. Repara que, tipo, usaram um tom de azul aqui meio apagado justamente para logo e para os personagens ganharem destaque, ficou muito bom. Mas realmente é mais essa questão do tamanho aqui, né? Então eu acho que isso aí poderia ser melhorado. Vamos dar uma olhada na descrição agora, né? Então, um jogo roguelike Survivor 2D, onde você controla um trio elétrico de carnaval, recruta músicos com habilidades únicas e muda a trilha sonora para derrotar hordas de alienígenas chatões que odeiam o carnaval. Tá, olha só. Achei boa essa descrição, tá? Ó, uma parada que eu posso falar aqui também é o seguinte. Em alguns jogos é interessante a gente colocar o gênero na descrição, tá? Então, tem algumas coisas que elas acabam ficando redundantes. Por exemplo, o nome do jogo. Então, o nome do jogo a gente já tem aqui, o nome do jogo a gente vai ter na logo, o nome do jogo vai ter no trailer muitas das vezes. Não tem por que colocar o nome do jogo na descrição. Porém, o gênero, se ele não tiver aqui, ele vai estar aqui, né? Aqui ele vai estar, os gêneros, nas tags, certo? Mas você também pode colocar na descrição completa. Porém, é legal reforçar aqui, porque só aqui não chama atenção o suficiente, entendeu? A questão não é ser redundante nunca, a questão é não ser redundante demais. Então eu acho uma estratégia muito interessante colocar o gênero na descrição aqui, tá? Dependendo do tipo de jogo. Porque, por exemplo, se for um jogo de terror, onde tipo a thumb e tipo o nome do jogo já deixam isso bem claro, você não precisa falar que é um jogo de terror aqui. Mas a gente olhando essa thumb aqui, não dá pra gente ver que é um jogo de um roguelike survival, tá ligado? Então, achei válido. O 2D aqui, talvez não precisasse colocar, porque eu já tô vendo que é 2D, tá ligado? Mas botar que é o roguelike survival é interessante. Outra coisa que ele mandou bem foi o seguinte, ele descreveu muito bem sobre como que é o jogo, né? Inclusive, olha só que interessante. Esse personagem aqui, ele tá segurando uma bazuca, né? Sendo que esse jogo, ele tem muito essa pegada de música. Se eu fosse escolher alguns personagens para colocar em destaque aqui, com certeza eu colocaria os que estão segurando instrumentos. Para ficar bem claro para o jogador que é um jogo roguelike survival, mas que é um jogo principalmente de música, né? Aqui ele mandou bem, né? Recruta músicos com habilidades únicas e tal. Eu achei que até aqui tinha sido um pouco técnico demais, tá? Mas aí ele vem e coloca derrotar hordas de alienígenas chatões que odeiam o carnaval. Isso aqui eu achei legal, né? Aqui a gente entra um pouco mais na fantasia do jogo. Então eu achei a descrição muito boa, tá ligado? Eu acho que pode até manter assim. Vamos dar uma olhada aqui na thumb, na miniatura de novo, para a gente dar aquela comparada. Eu achei essa miniatura aqui bem melhor do que a grande, né? Repara que essa miniatura aqui, ela funciona até pequenininha, porque o personagem está grande aqui. Mas, de novo, eu acho que para esse jogo aqui em específico, um personagem segurando um instrumento aqui ficaria melhor. Por mais que eu sei que esse aqui é o protagonista, tá? Eu entendo. Então, você pode manter o protagonista aqui, não tem problema. Só que o protagonista, ele meio que segura uma bazuca, né? Um tambor, não sei. Se tipo, você colocasse um personagem segurando um cavaquinho, tá ligado? Ia ficar, tipo, muito mais cara de carnaval só de bater o olho. Mas enfim, talvez ele acabe optando por manter esse aqui, porque realmente é o protagonista. Tá, vamos dar uma olhada no trailer agora. Então a gente começa aqui com os primeiros segundos, com legenda, né? É bom que os primeiros segundos já não sejam intensos demais, porque quase todo mundo perde os primeiros segundos, né? Ó, It's Carnival Time in Brazil. E vai até 2. Essa primeira frase podia talvez esticar um pouquinho mais. Deixar ela um pouquinho mais lenta, porque é no começo. Vocês viram que, tipo, quando eu tava com a página aberta ali, já tinha pego um pedacinho do início do trailer, tá ligado? Isso é muito comum. Então, a primeira frase
podia colocar ela um pouco mais lenta que as outras, tá ligado? But... Ah, vai chegar os vilões agora. They hate Carnival. Tá. E aí a gente entra com gameplay. Beleza. Defeat the Alien Horse. Upgrade your party. Tá indo muito bem até agora, cara. Mostrando umas boss fightzinhas. Bosses, take them down. Beleza. Create the most overpowered build possible. Ok. A twist. Your brain's members have powers to change the soundtrack. Eu achei que cara, esse título eu achei um pouco longo, mas tudo bem. Agora tem que mostrar pra gente, né? Ué. Pô, mas aí você colocou a legenda que eles podem ter poderes que mudam as músicas e tal, mas não mostrou pra gente? Ou foi eu que perdi aqui? Não mostra mudando a música, pô. Cara, esse final aqui realmente foi esquisito. Sabe uma parada que eu acho que faltou também? Vamos só ver o final aqui, né? Ele vai mostrar a logo do jogo e a logo do estúdio, tá? Beleza. Cara, olha só. Eu acho que nesse tipo de jogo aqui, o mais importante, e eu manjo desse tipo de jogo, né? É você mostrar conteúdo. Aqui ele mostra conteúdo nos bosses e tal. Eu acho que ficou faltando mostrar um pouco mais dos power-ups, tá ligado? Então, por exemplo, o que a gente vê aqui, né? Eu testei um pouquinho do jogo, é principalmente dos músicos. Então, tipo, mostrar o músico, mostrar o som que ele faz, que eu acho que é fundamental nesse jogo aqui, tá? Porque não vai ter como tu mostrar isso nas screenshots e nos GIFs, mas no trailer tem que ter. Quando eu for jogar o jogo, vocês vão entender. E ele não demonstra isso no trailer. Podia ter pelo menos picotado. Tipo assim, ó, a mulher tocando o trombete e o power up. Aí picota. Ah, esse cara aqui tocando esse... Nem sei que instrumento é esse aqui, não mostra nada de música, gente, desculpa. E aí mostrando o power up dele. Aí tem o cara que toca a guitarrinha. Aí o somzinho que a guitarra faz e a onda que emite. Cara, acho que ficou faltando isso aqui. Tá ligado? Mas vamos dar uma olhada nas screenshots aqui. Esse jogo aqui, a gente vê que ele é meio monocromático no background, o que não é bom para as screenshots, tá? Então, olhando aqui por cima, só essa aqui destoa nesse vermelho. Aqui tem um pouquinho de roxo também, cara, mas é muito pouquinho, tá? E aí o jogo ele fica parecendo meio que tá muito na mesmice, né? Mas vamos dar uma olhada nas screenshots. Então, a primeira screenshot aqui já mostra uns inimigos, umas balas e um raio caindo. Eu acho que essa não foi uma escolha boa para a primeira screenshot, por causa do seguinte. Vou até dar uma olhada rápida aqui nas outras, para ver se tem alguma que eu colocaria aqui. Não. Eu colocaria na primeira screenshot algo tipo que ele fez aqui no trailer. Deixa eu botar no mudo aqui. Cara, essa parte aqui, ó. Isso aqui daria uma excelente primeira screenshot. Por quê? Aqui, o que você vai fazer principalmente nesse jogo é atirar com esse bonequinho aqui. E aqui, como ele tá com muito attack speed, né? Isso aqui ficou bem visual. Isso aqui demonstra muito sobre o que é o jogo. Eu acho que seria uma primeira screenshot mais interessante, tá ligado? Essa primeira screenshot aqui não diz tanto quanto o jogo, quanto aquela parte do trailer ali. Por mais que esse raio aqui, ele seja legal para uma screenshot, eu acho que seria mais interessante fazer algo naquela pegada. Essa screenshot, ela é muito boa por causa desse tom de vermelho. E aqui a gente já vê um boss, né? O que é muito bom. Essa screenshot é interessante. Aqui a gente tem UI mostrando dos upgrades que você pega, né? Isso aqui fala muito sobre o jogo. Mostra que o jogo ele é um Vampire Survivors, né? Desse de escolha 1 entre 3. E aqui a gente tem mais uma chuva de inimigos e tal, com esse tom de roxo. É bom também. Essa screenshot aqui eu achei ela meio whatever, né? Não, tipo, não tá acontecendo nada aqui. Eu acho que eu removeria essa screenshot. E no final aqui, vem essa questão aqui, eu acho que dos upgrades permanentes, né? Também é uma boa screenshot. Então, cara, eu acho que eu faria isso. Talvez eu substituiria essa daqui. Esse raio aqui poderia até manter ele, né? Mas eu acho que talvez não para as 4 primeiras.
essa aqui eu acho uma boa, essa aqui eu acho uma boa, aquela rajada de balas eu acho uma boa. E tem mais boss no jogo, né? Poderiam ter screenshot dos outros bosses também, mostrar mais conteúdo e tal. Acho que seria legal. Enfim, vamos dar uma olhada nas tags, tá? Então, ele colocou roguelike, fofo, roguelike de ação, ritmo, protagonista mulher, música procedural, roguelite, música, chuva de balas, colorido, ação, desenhado à mão, 2D, casual, cartoonizado, gatos? Tem gato nesse jogo? Enfim, cara, gatos foi esquisito. Mas fantasia, fantasia, né? Tem alienígenas e tal. Beleza, aventura, desenho animado e um jogador. Realmente, só o que me pegou aqui foi os gatos. Vamos ver o que ele recomenda lá embaixo, né? Com essas tags aqui. Então, tem o próprio Vampire Survivors e o Brotato, né? Então, nas tags já tá funcionando. E aí a gente vem para a descrição completa aqui, né? E aí ele coloca feriadinho e pá. É fevereiro e tem carnaval. Tem carnaval. Você não tem um Fusca, mas tem um caminhão. Porém, alguns alienígenas chatos decidiram invadir a Terra justo hoje. Cara, olha só. Quando eu falei que aqui começou um pouco técnico, mas no final ele mandou bem aqui entrando na fantasia, porque o carnaval, ele é isso, né? Ele é brincadeira, ele é descontração. Ficou um pouco sério demais. Mas aqui, cara, ele mandou muito bem, tá ligado? Aqui ele mandou muito bem com os trocadilhos e tal. Eu acho que a única coisa que ficou faltando aqui é que nos títulos aqui, porque essa descrição aqui completa, ela é interessante para colocar esses GIFs, né? Então a gente coloca títulos para a gente poder demonstrar, para a gente poder explicar o que a gente está demonstrando nos GIFs. Então, geralmente o que o pessoal faz é colocar imagens aqui, né, com o estilo da logo, com o estilo do background, para esses títulos. Então, acho que ficou faltando. Mas nessa descrição aqui ficou muito boa, né? Mas os aliens têm uns chefões mal-humorados, eles não gostam de brincadeira, né? Ih, ficou um quadradinho aqui, mano. E, engraçado, eu tenho a leve impressão. Cara, eu não sei o que aconteceu aqui, mas essa aqui tá alinhado pra esquerda e aqui tá pra direita, né? Talvez por causa desse quadrado aqui, ficou um pouco esquisito. E aí ficou... Ah, é tipo um bullet point, mano. Você colocou os GIFs separados por bullets aqui, pô, ficou muito estranho. Acho que poderia tirar isso daí, com certeza. Cara, esse bagulho desalinhado aqui me pegou um pouco, mas enfim. Mas você terá muitos upgrades para te ajudar. E aqui tá o ponto de novo, né? Aqui que tem os pontos, ó. Roguelike clássico mais brasileiro. Artes e animações todas feitas por ilustradores reais. Plot twist, os músicos do seu trio mudam a trilha sonora. Isso aqui é o ponto forte do jogo. Tinha que mostrar isso aqui no trailer. Você vê, aqui não tem como a gente ouvir a música. Então é bom que ele coloque isso aqui na descrição completa. Fica a dica. Quantas ondas de inimigos você vai conseguir sobreviver, hein? E aqui eu venho para minha última crítica aqui a esse jogo, que é sobre a escolha do tema, tá bom? Então, o que acontece, cara? O próprio Dan, da Encanto Games, eu já ouvi ele falando sobre isso, criticando os GTAs brasileiros aí da vida. Rapaziada, por uma questão de estratégia de marketing, fazer jogos baseados em Brasil não é uma boa ideia. Por quê? Porque com esse tipo de jogo aqui, querendo ou não, você vai acabar chamando mais atenção dos brasileiros. Talvez o Brasil ele seja aí conhecido mundo afora pelo seu carnaval e tal, mas é um jogo com temática brasileira. Isso aí vai atrair mais brasileiros. Eu acho muito difícil que seja o contrário, sabe? Então, numa questão de estratégia de marketing, eu acho melhor nem você pegar uma região específica, tá? Não estou falando para você fazer um jogo que seja baseado nos Estados Unidos ou algum país da Europa, não. É bom até que seja algo fantasioso, porque é algo mais genérico, porque a gente quer atrair principalmente o público gringo, cara. E aí, quando a gente está falando do público gringo, a gente não está restringindo a um país só, mas ao mundo inteiro, né? Essa é a melhor estratégia de vendas possível. E principalmente que o Brasil é um país muito pobre, rapaziada. Então é pegado porque é muito difícil de você vender para quem não tem dinheiro. Teve até um vídeo do Pirate Software que viralizou que ele conta lá que para o Brasil especificamente ele abaixou o preço, tá? E essa é uma parada que eu também faço nos meus jogos, provavelmente o Dan também deve fazer, tá?
E além de a gente abaixar o preço, a conversão não é de 1 para 1, não é de $1 equivale a 5 e poucos reais, não. A Steam abaixa um pouquinho esse preço, então só de você estar vendendo o seu jogo em real, você já está vendendo mais barato, mas a gente ainda baixa mais o preço porque o Brasil é um país muito pobre, tá ligado? Então você fazer um jogo que é pro público, um jogo que tem a temática brasileira, eu não acho que seja uma estratégia interessante, tá ligado? Mas eu tenho certeza que o Dan sabe disso. E ainda assim, eu acho que pro estilo Vampire Survivors, eu acho que foi uma temática boa. Por quê? Porque isso aqui vai destacar o jogo dele dos outros. Então, por uma questão técnica de programação e tal, a gente vai ver que não muda tanto assim. Na verdade, muda, porque ele fez uma brincadeira ali no game design. Mas, para os jogadores, mesmo que fosse a mesma coisa com uma outra temática, por exemplo, um Vampire Survivors de capivara. Teve uns caras que fizeram isso, né? Cara, para os jogadores, vai parecer que o jogo é diferente, tá? Mesmo que tecnicamente seja a mesma coisa, para eles vai ser diferente, beleza? Então, eu acho que por essa questão da diferenciação, a temática de carnaval é interessante, mas quando a gente pensa em vender para o mundo inteiro, não. Vamos testar o jogo aqui, a logo aqui, a entrada do jogo ficou muito bonita, né? E o jogo ele é muito bem polido no geral, tá? Geralmente, às vezes eu até tiro a música aqui, né? Mas nesse jogo não tem como. No geral eu testei aqui, o menu tá funcionando bem, tá ligado? Tá tudo bonitinho e tal. Então já vamos vir pra gameplay aqui logo. Aqui tem os upgrades permanentes, né? Eu já tenho algumas moedinhas ali, mas não deu pra pegar muita coisa. A gente starta. E a minha primeira grande crítica aqui, quando o jogo carregar, é claro, que eu vou poder fazer, vai ser o seguinte. Cara, Vampire Survivors, eles tendem a ser jogos super simples de jogar. Esse jogo aqui não é diferente. Porém, o que aconteceu? Quando eu entrei aqui, eu mosquei, cara. Olha só. Vocês veem que, tipo, pelo jeito que o jogo é construído... Eu vou deixar a gente tomar um dano aqui, dane-se. Você vê que a gente tem a impressão de que esse caminhãozinho aqui, ele tá andando, tá ligado? E eu achei que não desse pra se mover. Depois de um tempo jogando que eu pensei, pô, mano, será que dá pra eu andar aqui com A e D? E deu. Então eu acho que seria legal quando o jogador entrasse aqui no jogo, colocar aqui, tipo, A e D, você movimenta o caminhão e, tipo, o botão esquerdo do mouse atira, tá ligado? Não precisa de tutorial esse jogo aqui, é muito simples. Mas essa questão do caminhão me bugou um pouco, tá ligado? Então acho que poderia ser melhorado isso aí. Aí a gente elimina os inimigos aqui e vem os power-ups, né? Padrão. Vou pegar aqui o Bullet Pierce. E eu venho aqui pra minha segunda crítica, que é o seguinte. Cara, eu tenho uma certa experiência com esse tipo de jogo aqui. E, mano, o cooldown, ó, eu tô apertando aqui infinito, ou tô segurando. E o attack speed aqui no caso, né? Tipo, no final das contas, o attack speed nada mais é do que um tempo de espaçamento entre o spawn de uma bala e outra. Então, na verdade, é tudo cooldown, tá? A gente chama de attack speed para os jogadores entenderem de uma forma mais simples. Mas as balas, elas não são só muito lentas, como demora muito para atirar. E, cara, pela experiência que eu tenho com esse tipo de jogo, isso vai deixar os jogadores incomodados, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Então, outra última dica que eu acho que poderia ter aqui é o auto-chute. Auto-chute é muito fácil de implementar e é algo que os jogadores eles vão querer nesse tipo de jogo aqui também, tá? É algo que tem que ter. Então, tipo, se eu ficar segurando aqui, beleza, mas eu não quero ficar segurando, tá ligado? Eu quero só que a bala saia. E repara que, tipo, dá uma agoniazinha de, tipo, ó, demora muito pra matar os inimigos, né? Esse tipo de jogo aqui, ele tende a ser mais frenético, tá? Então, cara, na grande maioria dos jogadores que eu vejo, que eu já vi jogando e que já experimentaram o meu jogo, eles querem, tipo, chegar no jogo e sair apertando e clicando em tudo igual um psicopata, tá ligado? Então, esse estilo de jogo aqui, ele é um pouco mais lento. Eu entendo que talvez seja proposital, tá? É da questão do jogo e tudo mais. Mas, cara, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai ficar incomodada com isso, tá ligado? Porque eu já fiz vários jogos desse tipo. E já tiveram algumas armas, algumas coisas assim nos jogos que eu fiz que elas eram um pouco mais lentas e a galera ficou mais incomodada, tá ligado? Então, tipo, mesmo no level 1, tipo,
a arma ela não pode dar muito pouco dano, ela não pode ser muito lenta, o attack speed não pode ser muito baixo, tá ligado? Senão os jogadores eles ficam entediados, tá ligado? Porém, o ponto alto desse jogo é aqui na questão dos músicos, olha que legal. Cara, essa parte aqui ficou sensacional, cara. Todo músico que aparece eu quero pegar, por causa que, tipo, ele fica tocando uma musiquinha aqui, é muito da hora. Vamos ver se a gente consegue roletar pra pegar outro. Aí, pegamos o ukulele. Aí. Cara, isso aqui é o ponto alto do jogo. Precisa reforçar isso aqui em tudo. Na descrição, no trailer, na descrição completa. Na descrição completa ele até colocou, mas podia colocar logo lá no começo, tá ligado? Tipo, ó... cada personagem desse toca uma música e tal. Tipo, mano, tem que deixar isso aqui bem claro em tudo. Na thumb e tudo mais, enfim. E aí, cara, não dá nem vontade da gente pegar outras coisas, né? Cara, é muito legal isso aqui. O bichinho não morre, mano. Beleza. E vou fazer a minha última crítica do jogo, que é a seguinte. Ali, na página do jogo, ele chega a comentar... Deixa eu até abrir aqui de novo. Ó, ele coloca aqui, ó. Quantas ondas de inimigos você vai conseguir sobreviver, hein? Porém, por essa questão de você estar num caminhão que ele está se movendo para a direita, eu tive a impressão de que a gente tá chegando em algum lugar, tá ligado? Então, esse jogo aqui ficaria um pouco esquisito pra mim se ele fosse um jogo de hordas infinitas, tá ligado? Eu acho que pra esse jogo seria mais legal se, tipo, a gente chegasse num cenário específico e lutasse contra o chefão ali daquela área e a gente partisse pra próxima área, como se fosse uma progressão mais linear, tipo, linear, né? Esse tipo de jogo, ele funciona muito bem com modos infinitos, endless. Às vezes dá pra fazer as duas coisas, depende do jogo e tudo mais. Geralmente dá pra fazer as duas coisas. Porém, para esse jogo aqui em específico, eu acho que seria realmente mais interessante que ele fosse linear, porque a gente tá, mano, num carro, a gente tá indo meio que pra algum lugar, né? O cenário ele vai andando. Então, não me remete muito a um jogo de sobrevivência. Bom, no mais é isso, tá ligado? Novamente, a gente teve a atualização nos preços aí das análises da plataforma também. Agora não vai ser mais pelo LiveTip, vai ser pelo PixGG. Então, se você quiser colocar o seu jogo para ser analisado, vai ter que ser a partir de R$50, tá? Ou se você quiser que o seu jogo seja analisado antes, né? Você pode pagar a partir de R$100 e o seu jogo pula na frente, assim como o jogo do Dan foi, né? Então, fica aí. Algumas pessoas entenderam um pouco errado o que eu falei, tá? Que eu falei que, tipo, eu não quero mais fazer as análises. Isso não é bem verdade, é só que eu estou trabalhando focado aqui para finalizar o meu jogo. E se não tiver análise para fazer, não tem problema. É só que eu estou valorizando mais o meu tempo. Mas com esses valores aí que eu atualizei, compensa para mim parar de fazer o meu jogo para que eu faça as análises. Tá? É só uma questão de compensação de preço, tá bom? Então eu vou deixar aí na descrição, no comentário fixado, um vídeo onde eu deixo tudo explicado certinho, direitinho. Então se você quiser que o seu jogo seja analisado, dá uma olhada lá. Na descrição daquele vídeo também tem tudo explicado, enfim. Beleza? Também vou deixar aí o vídeo da última análise que eu fiz para você assistir se você tiver interesse. Também tem a divulgação da minha prestação de serviço. Se você precisar aí de uma ajuda aí, quiser que eu desenvolva algum sistema ou quiser que eu desenvolva algum jogo para você, você pode entrar em contato comigo. Eu também dou aula, também dou mentoria, então se você precisar de ajuda com o seu jogo aí, quiser que eu te explique alguma coisa, enfim, tanto com o Godot, com o Unity, eu consigo te ajudar, tá? Se você quiser uma mentoria para lançar o seu primeiro jogo também, é só entrar em contato comigo. A melhor forma de entrar em contato comigo é pelo Discord. Você entra lá na nossa comunidade de desenvolvedores de jogos do Discord, que você vai ser bem-vindo, até se você não quiser entrar em contato comigo, mas lá na nossa comunidade vai ser bem fácil de você me encontrar, aí você me manda uma DM que a gente negocia, tá? Todos os links aí na descrição e no comentário fixado. E tem aquelas coisas do YouTube de sempre, cara. Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo. Deixa aí nos comentários o que o Dan pode fazer para melhorar o jogo dele, tá?
e se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Enfim, ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!